Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus e permitir que ela fale ao nosso coração. O crescimento espiritual não acontece por acaso. Ninguém desperta de repente mais próximo de Deus sem uma escolha consciente. Crescer espiritualmente exige decisão diária, exige intenção, exige que você molde sua vida não em torno do conforto, dos hábitos ou das facilidades, mas em torno de Jesus Cristo e da vontade dele. A Bíblia nos ensina que a caminhada com Deus é um processo ativo. Você não entra em um relacionamento mais profundo com o Senhor apenas seguindo o fluxo da vida. Pelo contrário, você cresce quando escolhe, dia após dia, alinhar suas atitudes, pensamentos e decisões ao caráter de Cristo. Isso envolve abrir mão de velhos padrões, negar a si mesmo e permitir que Jesus seja o centro de tudo. A palavra de Deus nos chama a olhar para Cristo, a observar como ele viveu e então seguir seus passos. Não se trata apenas de admiração, mas de imitação. O próprio apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2:5 que devemos ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Isso revela que o chamado cristão vai além de crer. Ele nos convida a viver como ele viveu. Ter a mente de Cristo significa adotar suas prioridades, sua humildade e sua completa rendição ao Pai. Significa pensar como ele pensava, amar como ele amava e obedecer como ele obedecia. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal de fé e decisão de seguir esse caminho de transformação espiritual. Se você deseja crescer como cristão, precisa observar atentamente a vida de Jesus e se perguntar, com sinceridade, como posso seguir esse exemplo no meu dia a dia? Um dos aspectos mais claros e impactantes da vida de Cristo foi sua vida de oração. A oração não era um detalhe, nem um complemento. Ela era parte essencial da sua comunhão com o Pai. Em Marcos 1:35, a Bíblia nos diz que Jesus se levantava muito cedo, ainda escuro, saía de casa e ia para um lugar solitário para orar. Cada detalhe desse versículo é intencional. Não está ali por acaso. Ele acordava cedo, estava escuro, ele se afastava das pessoas, ele buscava solitude. Tudo isso revela que a oração era uma prioridade absoluta em sua vida. Isso nos mostra que a oração não era algo superficial para Jesus. Não era feita quando sobrava tempo. Ela exigia sacrifício, custava sono, exigia disciplina, exigia afastamento das distrações. Era um momento pessoal, profundo e real com o Pai. Jesus não tratava a oração como rotina religiosa, mas como um encontro vivo que sustentava toda a sua caminhada. Isso revela algo poderoso sobre prioridades. Antes que as demandas do dia chegassem, antes que as pessoas tocassem sua agenda, Jesus começava com o Pai. Se essa verdade está falando com você hoje, declare isso com fé. Escreva amém nos comentários e permita que Deus reorganize suas prioridades desde o início do dia. Quando você escolhe orar pela manhã, você está fazendo algo semelhante ao que Jesus fazia. A oração da manhã é como entregar o dia nas mãos de Deus antes de tentar controlá-lo com as próprias forças. Em Salmos 5:3 está escrito que o Senhor ouve nossa voz pela manhã e que ao orar nós olhamos para Ele com expectativa e confiança. Existe algo espiritual e poderoso em começar o dia olhando para cima e não ao redor. Quando você inicia o dia com Deus, torna-se mais fácil permanecer consciente da presença dele ao longo das horas. Seu coração aprende a retornar à oração diversas vezes durante o dia, porque o primeiro passo já foi dado em comunhão e dependência. A oração da manhã também alinha o coração com a vontade de Deus. Você não pede que Ele apenas abençoe planos que já decidiu sozinho. Você permite que Ele molde seus pensamentos, decisões e reações antes mesmo que o dia comece.
Isso torna sua sensibilidade espiritual mais aguçada e fortalece sua percepção da voz do Espírito Santo. Buscar primeiro o reino de Deus, como Jesus ensinou em Mateus 6,33, é colocar a vida em ordem. É declarar com atitudes que Deus ocupa o primeiro lugar. Se você deseja viver essa realidade, escreva amém nos comentários e permita que o Senhor governe cada área do seu dia. Ter um tempo definido com Deus logo pela manhã é como ajustar o coração na frequência correta. Você passa a perceber quando ele o impulsiona a encorajar alguém, a falar com sabedoria, a agir com paciência ou até a parar antes de reagir. Pequenos gestos passam a ter significado eterno quando guiados pela presença de Deus. Muitas vezes, Deus prepara encontros específicos ao longo do dia, conhecidos como compromissos divinos. Alguém pode precisar de uma palavra de esperança, de uma oração ou simplesmente de um sorriso. Quando você começa o dia com Deus, se torna mais disponível para ser usado por Ele como instrumento de amor e graça. Em outros momentos, é você quem precisa de força, conforto ou direção. A oração da manhã é o lugar onde você deposita seus fardos antes que o peso do dia se acumule sobre seus ombros. É ali que medos, preocupações, planos e dúvidas são entregues ao Senhor e, em troca, você recebe paz. Jesus frequentemente se retirava das multidões para orar, como vemos em Lucas 5,16. Se o próprio Filho de Deus escolhia esse tempo com o Pai, quanto mais nós precisamos disso. Se essa verdade confirma algo em seu coração, escreva amém e fortaleça seu compromisso com a oração diária. Jesus não orava por fraqueza, mas por comunhão perfeita com o Pai. Ele ouvia, recebia direção e caminhava em obediência total. A Bíblia nos exorta em 1 Tessalonicenses 5,17 a orar sem cessar. Quando você começa o dia com oração intencional, viver nesse estado de comunhão contínua se torna algo natural. O tempo da manhã não é o fim da oração, mas o início de uma conversa que continua ao longo do dia, no trabalho, em casa, no silêncio e até nos momentos mais agitados. Esse diálogo constante fortalece a fé e mantém o coração sensível à presença de Deus em qualquer circunstância. Que o seu desejo seja ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que suas manhãs se tornem um lugar de encontro com Deus, marcadas por sinceridade, palavra, adoração e um coração disposto a obedecer. Esse hábito transforma não apenas seus dias, mas toda a sua vida espiritual. Agora, com o coração preparado, vamos orar juntos. Se você sente que Deus está chamando você para um relacionamento mais profundo, escreva amém nos comentários como um ato de entrega e decisão. Senhor Jesus, a tua palavra em Salmos 118:24 declara que este é o dia que o Senhor fez e por isso nos alegramos nele. Eu te agradeço por este novo dia, pelo dom da vida, pelo fôlego nos meus pulmões e pela oportunidade de me aproximar ainda mais de ti. Eu confesso que a alegria do Senhor é a minha força, conforme está escrito em Neemias 8:10. Tu és a minha fonte de força. Quando me sinto fraco ou sobrecarregado, é o Senhor quem me sustenta e me ajuda a permanecer de pé diante de qualquer desafio. Hoje, eu escolho direcionar meu foco e minha atenção para ti. Elevo meus olhos acima dos problemas do amanhã, acima das crises, das preocupações visíveis e invisíveis. Eu te exalto acima de tudo, reconhecendo que o Senhor é maior do que qualquer situação que eu enfrente. Se essa oração representa o clamor do seu coração neste momento, declare isso com fé. Escreva amém nos comentários e permita que Deus seja exaltado acima de todas as circunstâncias. Pai Celestial, eu escolho não viver ansioso pelo amanhã. A tua palavra em 2 Coríntios 12:9 me lembra que a tua graça é suficiente e que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso, não tenho vergonha de reconhecer minhas limitações diante de ti.
Quando me sinto incapaz, o teu poder permanece completo. Quando me sinto vazio, a tua graça continua transbordando. Obrigado porque nunca caminho sozinho. Como teu filho, descanso na certeza de que a tua graça está sempre disponível e é suficiente para cada necessidade que enfrento. Hoje eu decido focar em quem tu és e não naquilo que me falta. Escolho olhar para o curador e não para a enfermidade, para o provedor e não para a escassez, para o Deus que abre caminhos e não para os obstáculos que tentam me intimidar. Eu coloco meus olhos em ti, Rei Jesus, porque em ti encontro favor, proteção e misericórdia, renovada a cada manhã. Se essa é a sua declaração hoje, escreva amém nos comentários e receba essa verdade pela fé. Senhor Jesus, eu te convido a agir poderosamente na minha vida. Opera no meu coração, nos meus pensamentos, na minha família e nas minhas circunstâncias. Remove toda armadilha preparada contra mim e expõe toda mentira e plano oculto que tenta me afastar da tua vontade. Vai adiante de mim e endireita os caminhos tortuosos. Guarda minha mente de pensamentos de desânimo, medo e ansiedade. Repreendo toda preocupação com o futuro e declaro que minha confiança está firmada em ti, que governa todas as coisas com amor e fidelidade. A tua palavra em Filipenses 4, 6 e 7 me ensina a não andar ansioso, mas a apresentar tudo em oração. Eu recebo agora a tua paz, aquela que excede todo entendimento e guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Se você recebe essa paz neste momento, manifeste sua fé. Escreva amém nos comentários e permita que a paz de Deus governe seus pensamentos. Quando o inimigo tenta lançar pensamentos de confusão, dúvida ou desespero, eu peço, Senhor, que protejas minha mente com o capacete da salvação. Cobre meus pensamentos com a tua verdade e lembra-me constantemente de quem eu sou em ti. Mesmo diante das incertezas do mundo, ajuda-me a manter minha mente firmada em ti. A tua palavra em Isaías 26, 3 promete perfeita paz àquele que confia no Senhor. Ensina-me a confiar, mesmo quando não entendo todas as circunstâncias ao meu redor. Em Salmos 143, 8, eu te peço que me faças ouvir a tua benignidade pela manhã. Mostra-me o caminho por onde devo andar e guia minhas decisões, sejam elas grandes ou pequenas. Eu elevo minha alma a ti, porque confio na tua direção. Se você confia que Deus está guiando seus passos hoje, escreva amém nos comentários e declare sua dependência total do Senhor. Pai, eu lanço sobre ti todas as minhas preocupações, porque sei que o Senhor cuida de mim, conforme está escrito em 1 Pedro 5,7. Eu entrego tudo em tuas mãos, confiante no teu amor, na tua fidelidade e no teu cuidado constante. Obrigado pela tua misericórdia, que cobre meu passado, pela tua graça que me sustenta no presente e pelas tuas promessas que garantem meu futuro. Eu te honro, Senhor Jesus, como meu Salvador, meu Senhor e meu Rei eterno. Agradeço porque o Senhor ouve esta oração. Recebo tudo aquilo que foi pedido aqui com fé e gratidão. Declaro que a tua graça e a tua paz repousam sobre minha vida e sobre todos que oram comigo neste momento. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários como sinal de fé. Se precisar de uma oração especial, deixe seu pedido. Será um privilégio orar por você. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você.